Olá pessoal, obrigado por estarem aqui, sejam bem-vindos. Eu sou Rômulo Barroso, professor da Universidade Federal da Bahia e um dos professores responsáveis pelo Laboratório de Anélida. Então, nesse período de isolamento e de intensa produção de conteúdo digital, eu resolvi dar a minha parcela produzindo pequenos vídeos sobre a vida e a obra de Charles Darwin. Esse episódio é sobre a infância de Charles, que ao contrário de sua vida adulta, que é extremamente bem documentada, tanto pelo fato dele já ter voltado da viagem do Beagle como um naturalista famoso, assim como pelo fato dele ter trocado milhares de cartas que foram zelosamente guardadas, a sua infância é pouco estudada e pouco explorada. E esse episódio trata sobre isso. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Charles Darwin nasceu em 1809, em Shropshire, Shrewsbury, em uma casa denominada The Mount. The Mount foi construído pelo Dr. Darwin e ficou pronta em 1800 e era uma casa com fortes sentimentos liberais. The Mount também era uma casa extremamente agradável e confortável, com amplo espaço tanto interna quanto externamente, onde Darwin caminhava com seu pai, que lia versos do livro The Botanic Garden, escrito pelo seu avô, Erasmus Darwin. Nessa época, Darwin tinha o apelido carinhoso de Bob entre a família e era criado pelas irmãs Marianne, Susan e principalmente Catherine. The Mount forneceu um espaço seguro e agradável para a infância de Charles Darwin. A partir dos relatos disponíveis, podemos concluir que Charles era um menino bom, afetuoso e calado, além de incomodado com o formato do próprio nariz. Charles era um menino autossuficiente que estava satisfeito em observar aves ou seguir o jardineiro. Um dos ídolos durante a infância e juventude de Charles foi seu irmão mais velho, Erasmus Darwin, que tinha 5 anos de diferença. Entre as atividades favoritas de Charles estavam montar pôneis, pescar, brincar com o cão da família, coletar minerais e plantas, atirar pedras em lebres e pardais, além de colher maçãs no pomar. Charles dizia que era tão bom atirador que era capaz de matar uma lebre com uma bolada de gude. Charles Darwin era um ávido colecionador desde a mais tenra infância, onde colecionava ovos, minerais e inclusive lacres de cera. Foi encontrado um caco de telha devidamente coletado e etiquetado por Charles Darwin com a data de 1819, ou seja, quando Charles tinha apenas 10 anos de idade. Charles Darwin era um garoto curioso e inventivo. Certa vez, combinou com a sua irmã Catherine trocas de mensagens e códigos que ele mesmo criou do alto de uma castanheira quando esta ficaria embaixo. E essas mensagens seriam trocadas através de um sistema de cordas e polias e gritos. Nesse sistema de códigos que Darwin criou, um assovio significaria venha, um grito, pare, um puxão numa cordinha, venha, 2 puxões numa cordinha, pare. Além disso, ele criou uma série de códigos, uma espécie de dicionário próprio, onde uma árvore tortuosa significava bórum, algum buraco significava lacarro, barbantes significava délio, cuspidor de ervilhas significava nane e Dr. Darwin, provavelmente se referindo ao seu pai, significaria esguicho. Ou seja, por esses exemplos é possível traçar essa personalidade inventiva do jovem Charles Darwin. A primeira escola de Charles Darwin foi a Mr. Case School, uma escola pequena, próxima de sua casa, onde Charles podia ir e voltar todos os dias. Um pouco depois da morte de sua mãe, seu pai manteve o combinado original e transferiu Charles para a Shrewsbury School, onde ele permaneceu de 1818 a 1825. Shrewsbury era uma escola maior, mais distante de sua casa e onde Darwin permaneceria e dormiria ao longo da semana.
Shrewsbury servia a aristocracia local e preparava os jovens para o ingresso em Oxford e em Cambridge, mas Darwin simplesmente odiava essa escola. Segundo Frederick Watkins, amigo de Darwin da época de Shrewsbury, Darwin era um sujeito afável, pensativo, cuja conversa fluente era intercalada por longas pausas, com a mente nunca a devanear, mas sempre perseguindo um pássaro, um inseto ou um réptil. Já para John Cameron, colega de quarto da época de Shrewsbury, Darwin não era muito competente com os estudos, mas estava sempre ocupado colecionando besouros, borboletas e etc. Segundo Darwin, nada poderia ter sido pior para o seu desenvolvimento intelectual do que a Shrewsbury School, já que era uma escola estritamente clássica, onde não se ensinava nada além de um pouco de história e geografia antigas. Disse Darwin, a escola como meio de educação para mim foi simplesmente inexistente. Continua, muita atenção era dedicada a decorar as lições do dia anterior. Isso eu podia realizar com bastante facilidade, decorando 40 ou 50 versos de Virgílio ou Homero. Mas esse exercício era completamente inútil, uma vez que cada poema era esquecido em 48 horas. Eu não era preguiçoso e, com exceção da poesia, geralmente estudava com afinco os clássicos, sem trapacear. Quando saí da escola, não estava acima nem abaixo da média para minha idade e acredito que era considerado por todos os mestres, inclusive por meu pai, um menino bem comum, um tanto abaixo do padrão intelectual. William Langton, amigo de infância de Charles, descreve Darwin quando esse tinha apenas 9 anos de idade. No aspecto físico, era pesado e corpulento, e até então não manifestava nenhum poder mental em particular. Tinha uma postura reservada e era visto como orgulhoso, já que não participava de nenhuma brincadeira com os outros meninos e ia da escola diretamente para casa. Apesar da postura reservada, tinha um temperamento afável e parecia feliz em fazer pequenas ações para agradar os colegas, como, por exemplo, levar plantas do jardim do seu pai para nossos pequenos jardins. Darwin e seu irmão Erasmus montaram, nos fundos da The Mount, um laboratório de química que eles apelidaram de The Lab. Inclusive conseguiram dinheiro com seu pai para comprar uma série de equipamentos e levavam isso muito a sério. Mesmo depois de Erasmus ir para Cambridge, Darwin continuou tocando o The Lab e trocando cartas com o Erasmus sobre os experimentos. Por conta desse laboratório, Darwin teve um apelido carinhoso durante o período em Shrewsbury: Gas, de gás. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Darwiniando, com aspectos e curiosidades da infância de Charles Darwin. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.